Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente, nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos conhecer o novo projeto, a plataforma exclusiva para incentivar a conscientização e a denúncia contra o assédio sexual em vias públicas. Estima-se que 97% das mulheres sentem medo de sofrer algum tipo de violência ao sair de casa, e 74% já passaram por algum episódio desse tipo. Somente em 2023, 860 casos de importunação sexual foram registrados na cidade do Rio. São números alarmantes que reforçam a relevância de projetos como este, que visam oferecer mais voz e segurança para as mulheres. E para falar sobre o surgimento e o desenvolvimento desse projeto do Rio Ônibus, vamos receber a assessora de comunicação da FSB, que idealizou a iniciativa e participou de todo o projeto de execução junto com o Rio Ônibus, Maria Clara Maturo. Bem-vinda, Maria Clara, que sempre nos acompanha aqui na produção dos podcasts e tudo, e hoje, pela primeira vez, participando aqui como entrevistada. Então, é um prazer estar falando com você hoje aqui. A gente está sempre trabalhando nessas grandes causas. Prazer estar falando com você aqui. Obrigada. É um prazer para mim também. É diferente, mas é legal. É uma experiência boa e para falar desse projeto que eu fiquei muito feliz de desenvolver. Então, legal, gostei. Acho que vai ser bom. Então vamos lá. Então, para a gente começar a conversa, explicar aqui para os nossos ouvintes, a gente queria que você contasse um pouco como é que surgiu essa ideia, de onde que nasceu essa campanha. É, eu acho que a gente sempre teve essa necessidade de falar sobre isso, não só pela importância do tema, né? E aí eu falando como mulher, desde que eu cheguei aqui, eu sempre quis trazer algo desse tipo, e a gente sempre pensou em como a gente poderia trazer essa discussão. A gente vê os relatos de casos que acontecem dentro dos ônibus, fora, em vários lugares, a gente recebe denúncias também. Então, a gente sempre soube que precisava fazer alguma coisa, né? Existem muitas movimentações, eu acho. Então, várias marcas estão engajadas com isso, um monte de empresa tem iniciativa. E aí, como a gente está nesse momento aqui, falando enquanto sindicato, de reestruturar tudo que a gente trabalha, tudo que a gente acredita, implementando compliance, fazendo um monte de iniciativa tecnológica e de responsabilidade social, eu acho que nada mais justo do que a gente espelhar isso Sim. para fora, para os nossos usuários. E a gente tem a maioria dos usuários passageiras mulheres, né? Então, essa é uma causa que, para a gente, era muito importante de entrar, mas a gente queria entrar da maneira certa, né? E aí, falando por mim também, era um desejo meu e que virou de todo mundo também, que fosse algo significativo, que não fosse só uma coisa, um post de Instagram, uma ideia que fosse conceitual, diga não ao assédio, não é não, sim, isso tudo é muito importante, a gente sabe que mesmo falando copiosamente ainda existem muitos casos, é muito expressivo, mas a gente queria uma coisa que fosse funcional, né? Que fosse realmente fazer um efeito verdadeiro na vida das passageiras, das mulheres que estiverem nos terminais, ou enfim, forem impactadas de alguma forma pela nossa ferramenta. Então, eu acho que a gente partiu desse princípio, de ter significado, de oferecer realmente um ambiente mais respeitoso, que a mulher se sinta mais segura, que ela tenha mais oportunidade de ter voz e de denunciar e de entender qual é o impacto daquilo ali na vida dela, na vida das outras e as outras pessoas também que estiverem junto, né? Seja testemunha, seja motorista. Aqui a gente está falando de mulheres porque são a maioria das vítimas de assédio, né? Mas é um problema que, apesar de ser sofrido em sua maioria pelas mulheres, atrapalha a vida de todo mundo, Sim, sem porque dúvida. todo mundo é pai, é irmão, é tio, é marido, né? Enfim. Então também é impactado por isso de alguma forma, e qualquer pessoa que tenha um pouco de empatia com o próximo, né? Sabe que isso não é fácil para a gente conviver com esse medo de violência e assédio e, enfim, inúmeros tipos de problema que as mulheres convivem. Certo.
Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão do projeto. Você falou uma palavra aqui interessante, Uhum. a ferramenta. Sim. Então, que ferramentas foram disponibilizadas na prática? Como que é o projeto? Que ferramentas foram elaboradas? Quais os parceiros envolvidos aí nessa divulgação? Fala um pouco para a gente disso, assim, para que as pessoas entendam. Esse podcast ele vai passar já após o lançamento da Uhum. campanha, mas a gente quer dar uma ideia, porque muita gente viaja no carnaval, até o Sim. pessoal que não anda de ônibus ou que está focado hoje em sair no bloco e tudo, a gente precisa entender um pouco disso aí melhor. Como Então, vai como que foi funcionar, né? feita essa campanha? Eu acho que a gente pode começar contando que apesar da gente ter lançado nesse período agora, né, que Sim. antecede o carnaval, a ferramenta é para ser fixa. Então a gente tem uma iniciativa permanente contra o assédio. Então, não vai ser só no Não, carnaval. a gente lançou no carnaval justamente porque a incidência de casos é muito maior e a gente achou que seria uma oportunidade legal de trazer esse assunto à tona, já que é uma coisa que já está em pauta e a gente poderia também ajudar. Então, como a Sim. nossa ferramenta já está funcionando, a gente está aqui antes do carnaval, vai vir as festas agora, já está funcionando. Então, em menos de um minuto, as mulheres já conseguem acessar e fazer uma denúncia. Então, a gente já achou que seria um período muito legal para Sim. lançar. E aí, falando da ferramenta, eu acho que a gente partiu desse princípio de criar algo que fosse funcional, né? Não fosse só uma campanha conceitual. Então, o nosso foco principal é uma one page que a gente desenvolveu no site do Rio Ônibus mesmo, que tem a nossa campanha, que é Assédio, Não Embarque Nessa. E logo de cara, as mulheres, pessoas que acessarem, enfim, podem encontrar 4 canais de denúncias que são indicados pela Secretaria de Proteção à Mulher. Então, a gente tem uma parceria com a Secretaria, todo o direcionamento operacional, né, dessa campanha veio deles, então essa parte de para onde ligar, como as mulheres podem fazer, tudo isso é embasado em um trabalho que já existe, desenvolvido pela secretária Joyce Trindade, que a gente admira muito. Então, a gente tem lá 4 canais de denúncia, o 90 da polícia, 180, que é o canal de violência contra a mulher, 197 e o 746 da prefeitura, para notificar também os casos de assédio pela central da prefeitura. Então, é uma ferramenta funcional. E aí embaixo também, depois dos botões, aí eu convido vocês a acessarem para poderem visualizar o que eu estou falando, mas tem vários dados que mostram o impacto, né, da violência e do assédio na vida das mulheres. Tem também lá um site para a iniciativa da prefeitura, para as pessoas poderem conhecer. E partindo desse princípio da ferramenta, que já é algo funcional, a gente pensou, bom, e aí, agora como que a gente mostra isso para as pessoas e torna Sim. esse acesso viável, né? Facilita isso. E a gente foi numa coisa que para a gente é comum, que é a adesivação dos ônibus, Sim. né? A gente tem usado muito isso em vários projetos. A gente percebeu que adesivar os ônibus é um caminho de aproximação com os passageiros muito efetivo, porque eles estão nos ônibus todos os dias, sempre passam algum tempo ali, então, mesmo que pouco tempo ou mais tempo, passe dentro do ônibus, vê o adesivo que está ali, ou os ônibus que têm televisão interna também, a pessoa está sentada ali, está vendo os vídeos que estão passando. Então a gente foi no adesivo e aí a gente adesivou os ônibus da frota carioca com um adesivo que tem um QR Code direto para a plataforma. Ou seja, toda vez que uma mulher for vítima de assédio ou alguém presenciar um caso, um passageiro, até mesmo um motorista que não sabe como proceder, enfim, como ajudar, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que está no adesivo do ônibus e aí vai abrir a página e em menos de um minuto a pessoa consegue ligar direto para a polícia pelo nosso site. Tem um botão que já ativa o, a ligação do telefone, né? Sim. E realizar a denúncia. Então, a gente partiu desse princípio da funcionalidade e aí colocou os adesivos nos ônibus, bus doors, os painéis dos terminais do Rio, que a gente tem acesso também, estão com a campanha rodando, as TVs internas dos ônibus. E aí, por fim, a gente pensou, né, no período do carnaval, como a gente poderia estender isso para as vias públicas, Sim. além dos ônibus, porque como a gente viu, né, ano passado a gente teve 860 casos registrados de importunação sexual só no município, e isso a gente está falando de casos que foram registrados, porque a gente sabe Uma boa que parte não é a registrada. maioria, eu acredito, não denuncia, né? Sim. Não chega a ser
registrado, um boletim de fato. Então, a gente queria que isso fosse além, porque a gente entende que o ônibus não é um espaço para que a violência ocorra, a gente sempre bate nessa tecla, mas a gente sabe que acontece em todo lugar, né? Dentro de casa, na rua, nos terminais, em qualquer via pública, qualquer lugar. Então, a gente queria estender isso para além do nosso setor, né? E aí a gente teve essa ideia de fazer os copos com cordãozinho para o pessoal usar no carnaval, agora já que a gente está nesse período pré-carnaval, também com QR Code. Então, a gente fez uma distribuição de copos no Terminal Alvorada É, para as e pessoas. como que foi essa experiência? Isso que eu tenho interesse em saber. Como é que foi essa interação com as mulheres no terminal, com os homens também que passavam ali, que também certamente quiseram pegar. Então, como que foi esse evento aí? Foi muito engrandecedor, né? Eu acho, porque eu acho que eu nem esperava tanto assim. A gente sabe que esse é um assunto delicado e que rende muita coisa, e que normalmente as mulheres se sensibilizam, algumas sim, outras não, enfim, depende muito da realidade de cada uma. Mas ontem a gente teve uma receptividade muito boa das pessoas. Então, desde os funcionários que estavam lá, que super se empenharam em ajudar a gente a fazer o evento, limpar o espaço, onde fica melhor, onde passa mais gente, como que a gente faz, onde fica legal, todo mundo quis ajudar de alguma forma. É, até as mulheres que estavam passando, os homens também. E aí a gente teve uma experiência muito legal de conseguir trocar, né? Logo de início aconteceu uma coisa bem curiosa, que as moças que a gente contratou para ajudar na distribuição, a gente estava contando para elas, né, como que seria a ação e o que que significava e como a gente desenvolveu o projeto. E aí uma delas falou: "Nossa, isso é muito importante. Eu mesma já sofri um caso de assédio, não sabia que era assédio até então, e aí descobri depois". Então a gente conversando sobre isso. E isso foi uma coisa muito comum que a gente observou durante o evento. Várias mulheres que a gente abordava e conversava sobre falavam que achavam muito importante porque já tinham sido vítimas de assédio ou conheciam alguém que é, né? Infelizmente é uma realidade muito frequente, né, na vida das mulheres. Então, normalmente, quando a gente para conversar com alguma mulher, e o legal também que eu achei muito interessante foi a diferença de idade. Então, a gente conversou com meninas muito jovens que achavam super legal. E é a tendência que elas estejam mais envolvidas na Sim. causa, né? Tá Anda nessa mais na fase. rua, mais em festas, na praia, É, tudo isso. exatamente. Tem mais acesso à internet, tá, sabe dos debates que estão acontecendo. Mas tinham várias senhoras também que a gente ia falar e elas ficavam super animadas, falavam: "Não, isso é muito importante, tem que ter". Então, a gente viu que foi uma coisa muito bem recebida, assim, pelas mulheres. E aí tem um outro lado também, que esse foi o que mais me surpreendeu. A gente nunca pensou em excluir os homens, a ideia não era essa. Sim. Pelo contrário, a Eles gente têm que ser quer. envolvidos e tomar ciência do problema que acontece. Exatamente. Nossa ideia era justamente conscientizar, então, as mulheres e homens também. E aí, ontem a gente teve uma experiência muito legal, de conseguir conversar com muitos homens, muitos deles motoristas de ônibus também. Então, a gente fazia uma abordagem de falar: olha, os ônibus agora têm um adesivo É, que não foi pode só ser. entregar Não a foi. filipeta e o copo. Não, a gente queria que fosse Teve muita conversa. uma ação educativa. Então, não era só pegar um copo. Então, se a pessoa queria o copo, ótimo, ela ia ter que ouvir o que a gente tinha para dizer. E foi assim que aconteceu. Sim. Então, a gente conseguiu conversar com vários homens, explicando também o que poderia ser assédio ou não, porque muitas vezes. é, Eu acho que até acontece muito dos homens cometerem sem saber, assim, o que estão fazendo, porque acham que a mulher vai se sentir elogiada ou de alguma forma vai gostar daquilo ali, enfim, é uma discussão muito mais ampla, né? Mas a gente conseguiu conversar com muitos homens também e falar para eles a importância daquilo ali, de estar apoiando também as mulheres, ajudando a denunciar quando presenciar, e evitando conversando com os amigos próximos, né? Evitando de disseminar esse tipo de comportamento. Tá. Você falou que essa campanha, então, é, o lançamento se deu agora no Carnaval, teve Uhum. ampla cobertura da imprensa e tudo, mas é uma campanha perene. Então, essa é uma temática que vai ser incorporada às ações do Rio Ônibus? Tem alguma coisa programada já para acontecer? Passou o Carnaval, como continua, essa campanha? Como é que vai ser isso aí?
por exemplo, março tem o mês das mulheres, e depois tem um ano todo sobre isso. Então, isso é uma causa permanente É. da casa. A gente tem tido esse movimento, eu acho, de defender as nossas bandeiras, assim, de coisas que a gente acredita. Então, quando a gente lançou, por exemplo, o projeto contra o vandalismo, Sim, foi uma bandeira que a gente implementou aqui e que a gente continua, levando isso à frente. A mesma coisa é essa questão do assédio. Então, a gente começou agora num ponto de partida muito interessante, eu acho que a gente começou muito à frente já do que a gente até imaginou há um tempo atrás, mas a nossa ideia é que isso fique como uma bandeira. Então, quando a gente tem o mês da mulher, por exemplo, a gente pensa sim em levar mais para frente e com esse projeto mais longe, até no sentido de ajudar, como eu falei que a gente tem a parceria com a Secretaria de Promoção à Mulher, ajudar a desenvolver outras iniciativas, estar presente nos debates, nas conversas e conseguir colaborar para uma mudança efetiva. Eu acho que esse é o nosso ponto principal, assim. sim. Por exemplo, quando a gente faz os eventos nas escolas, os eventos de conscientização de segurança no trânsito, todos a gente vai levando as nossas bandeiras. Então, essa é uma bandeira que a gente vai É levar incorporada a no partir dia a de dia. agora. Então, se a gente for fazer um evento numa escola, a gente vai falar com as crianças sobre isso, da maneira correta, lógico, Sim, né? Sempre pensando no público-alvo, como ele vai receber aquela informação. Mas se a gente for fazer um evento, por exemplo, no Maio Amarelo, que é o mês, né, de segurança segurança no viária. trânsito, a gente pode falar também, porque o assédio não deixa de ser uma insegurança. Então, por que não, né, implementar isso em outros momentos? Então, a nossa ideia é que isso vire não, já virou, né? Que isso siga como uma causa de defesa nossa, assim. Muito bom. É, eu queria aproveitar aqui o espaço, agradecer aos patrocinadores que Sim, apoiaram o Citamóvel, o aplicativo que está divulgando também essa campanha, a Ombus, que tem as TVs dos ônibus e os painéis dos terminais, que é sempre nossa parceira em todas as divulgações, a Itabus, que coloca os busdoors aí rodando pela cidade toda, para quem está fora do ônibus poder ver aquele QR Code grandão e clicar também. sim. Então, que é para espalhar a campanha pela cidade toda. E finalizando aqui, Maria Clara, então eu queria perguntar, de uma certa forma você já permeou isso na conversa, mas a sua visão como mulher, qual é a importância dessa iniciativa que o setor de ônibus tem agora? A gente vê agora, nessa semana, são ações parecidas Uhum. do metrô, da Supervia, do governo estadual, do governo municipal. Mas você, como mulher, como é que você vê esse movimento hoje, a participação de entidades, não só como o Rio Ondas, mas outras entidades representativas de setores, de categorias? Como é que você vê hoje esse engajamento? Você vê que essa questão do assédio começou a ter a devida atenção? Você acha que esse é o caminho que a gente... São várias pautas aí que a Uhum. nossa sociedade tem hoje. Você acha que a participação do Rio Ônibus nessa e outras pautas é relevante? Isso faz diferença? Ou é apenas mais um? Qual a sua opinião como mulher sobre isso? Eu acho que aqui eu tô ganhando, assim, infinitas vezes, porque é uma coisa que eu sempre acreditei, então eu já sou de uma geração que as mulheres falam mais sobre isso e se entendem mais o lugar delas no mundo e como elas podem eh, agir, enfim, para tentar mudar de certa forma a realidade que a gente vive, que eu acredito que já foi pior e hoje em dia tem um pouco de evolução, Sim, muito ainda a melhorar, mas já com alguma mudança de pelo menos de se falar sobre, né? Então, isso sempre teve presente, assim, na minha vida. E aí, quando eu cheguei, isso é muito assim, tem um significado muito longo, porque quando eu cheguei aqui, o setor de transportes em si é um setor majoritariamente masculino. sim, Então, a maioria das pessoas que trabalham aqui nas empresas de ônibus, enfim, nas coisas que a gente tem mais contato, são homens, né? Mas eu sempre fui muito bem recebida e muito bem ouvida e acolhida, então foi um ambiente que me recebeu muito bem. E isso foi também um dos motivos para eu querer desenvolver algo desse tipo aqui, porque a gente cresce. Uma coisa que é muito marcante para mim é que nós, enquanto mulheres, a gente cresce sendo ensinada a evitar situações de perigo. Então, enquanto os meninos aprendem a
ou se desenvolver, ou no máximo a como não ser assaltado ou se manter em segurança. A gente é criada para tentar evitar com que as pessoas violem o nosso espaço, o nosso direito, as nossas, sabe, o nosso corpo, a nossa situação. Então, isso é uma coisa que mexe muito comigo, porque você vê já uma disparidade de cara de duas situações completamente diferentes. Sim, Você tem filhas mulheres e filho sim, homem, e você sabe como é a diferença sim. E acho que de todos os pais criação. sabem e todos os pais têm essa preocupação também. E é um problema recorrente que realmente precisa ser tratado, ser combatido. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi um setor majoritariamente masculino, mas que era acolhedor para mulheres e que se importava com isso, porque eu sempre convivi com você e com outros homens aqui, eh, que sempre me respeitaram e me deram espaço para falar e nunca me trataram com desigualdade, não que isso seja, um Sim, grande mérito, né, mas não é mais do que a. é, Não é nem obrigação, é é ser cidadão. exigência, né, É exatamente. isso, não há esse problema. Mas eu queria, de alguma forma, que isso se espelhasse para as mulheres que estão de fora do setor e que elas pudessem encontrar no transporte também um lugar de segurança. Que Sim, elas possam ver no motorista, por exemplo, uma figura de alguém que pode ajudar elas a se sentirem seguras, a, de sim. alguma forma, ser um apoio ali para ajudá-las. Então, eu queria que isso fosse além, sabe? E a gente tem um espaço muito bom aqui, a gente tem uma oportunidade de desenvolver muita coisa. A gente tem muita interlocução com jornalistas, a gente tem muito diálogo com várias entidades de classe, como Sim. você falou, com várias empresas. A gente tem 29 empresas associadas. Então, se a gente conseguir fazer a diferença que seja, se a gente fosse só nas nossas empresas fazer algo interno, já valeria a pena, porque quantos milhões de mulheres já seriam impactadas só numa movimentação da Sem gente dúvida. falar com esse grupo de pessoas. Mas a gente foi mais longe, a gente foi para fora. Então a gente faz interno, a gente faz externo. E isso é relevante, claro que é, sempre vai ser. É uma coisa que a gente preza aqui e que eu admiro muito e fico muito feliz em poder fazer parte é justamente das coisas terem aderência. Então a gente não faz campanha, a gente não faz é, ações Ações, por projetos. fazer, Sim. né? Nada é só um post, nada é só. Não, eu tô aqui, eu sei. A gente vê o significado por trás daquilo ali e vai atrás de Trabalha fazer uma realmente. diferença de verdade. Então, para mim, como mulher, poder fazer uma diferença de verdade na vida de várias outras mulheres e saber que, de alguma forma, a gente pode ajudar uma mulher que seja. Se a gente uma mulher estiver sofrendo alguma coisa, apontar o QR Code, conseguir ligar para a polícia porque a gente desenvolveu esse projeto, para mim já valeu a pena, sabe? Eu acho que a gente tem que partir desse lugar de que se começa de baixo, a gente começa conscientizando os homens que estão perto da gente, conversando com as mulheres que estão perto da gente, e aí a gente vai crescendo. E se todo mundo for nessa movimentação, daqui a alguns anos no futuro, aí a gente vai ter uma sociedade bem melhor para todo mundo. Sem dúvida. E o Rio Ônibus aqui, então, as pessoas sabem, quem acompanha nosso podcast aí, as nossas mídias sociais, vê o nosso engajamento, a questão do combate à fome, a questão de parcerias com entidades como a FIA, por exemplo, que é uma campanha paralela que a gente rodou no Carnaval sobre como não perder o seu filho, Uhum, que cuidado a gente tem que ter com crianças e adolescentes em eventos como Carnaval, Réveillon, que são multidões, e é comum que as crianças sejam afastadas dos pais ali pelo movimento, pela multidão. Então, tudo isso para a gente aqui é importante. Então, o nosso trabalho de responsabilidade social aqui tem sendo bem desenvolvido, como a Maria Clara falou. Não é um trabalho feito para dar curtida, para aparecer. É um trabalho que tem realmente consistência. A gente começou há pouco mais de um ano e vem tendo continuidade. A gente se filiou ao Instituto Etos de Responsabilidade Social, aderiu ao Pacto Global. São assuntos que a gente ainda vai ventilar, que a gente ainda está desenvolvendo, que a nossa pauta aqui é bem extensa, mas acho que é importante que você colocou. A gente aqui está preocupado com questões que hoje são prementes para a sociedade, a questão do assédio, por exemplo, a questão da inclusão, uhum. a questão da mulher dentro da sociedade, de tudo isso. Então, isso são causas que o Euronymous ele reconhece e entende
a sua participação enquanto órgão que representa aí o setor de transporte por ônibus, mas, acima de tudo, uma parte da sociedade civil organizada que procura, né, se juntar com outras entidades e tudo, na busca daquilo que é bom realmente para a nossa sociedade, daquilo que vai fazer a gente ter uma sociedade melhor, um país melhor, tudo isso. Então, te agradeço pela participação no podcast hoje, te parabenizo aqui pelo trabalho. Então, o Rafael com a gente aqui, que participa desde o nosso primeiro podcast também, né? Tem essa visão que nós temos aqui. E falando aqui, até em nome do Rio Ônibus, da diretoria, mas como alguém que participa, é muito bom a gente poder realmente trabalhar numa entidade que tem esse tipo de preocupação, que defende essas causas. A gente não trabalha aqui só pela defesa do setor de ônibus, acho que muito mais a causa da mobilidade, a causa da diversidade, quer dizer, tudo isso está engajado no nosso trabalho no dia a dia. Então, é bom trabalhar numa empresa, numa entidade que tem esse tipo de preocupação. Então, a gente sente que pode ir muito além do nosso dia a dia e ter um impacto positivo aí na sociedade. Então, pessoal, agradecendo a participação de Maria Clara Maturo, assessora de comunicação da FSB, porque a gente aqui é assessora da FSB, mas a gente acaba confundindo tudo. É tudo Rio Ônibus. Então, obrigado, Maria Clara, pela sua dedicação aqui ao trabalho, por trazer tudo isso para a gente ter oportunidade de estar aprendendo com você aqui dia a dia e de poder trabalhar nesses projetos conjuntos. Muito obrigado aqui pela sua participação. Eu que agradeço. Para mim é uma honra fazer parte disso tudo. É o que você falou, acho que o ambiente tem inspirado a gente a acreditar em coisas diferentes e sair da caixinha para criar projetos desse tipo. Então, e que esse ano vem muitos mais projetos aí e vamos continuar esse trabalho. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente quando quiser e para compartilhar também com seus amigos. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.